E aí, meus amigos do Revisão PGE, tudo certo? Vamos para o nosso último vídeo analisando essa prova de administrativo para procurador do trabalho. Mais duas questões interessantes e até razoavelmente difíceis aqui. A gente tem algumas coisas bem legais para aprender nessas duas questões. Vamos lá, primeiras questões sem comentários para você poder fazer sozinho, se quiser. Questão 91, que trata de improbidade. Esse é o inciso 1. Aqui o nosso inciso 2. Os incisos 3 e 4 da questão. E aqui as alternativas para a gente responder. Perfeito? Questão 92 vai tratar de licitações e contratos e também TAC, termo de ajustamento de conduta. Alternativa A, alternativas B e C, alternativa D e vamos lá, vamos para os comentários, questão a questão, a gente tem bastante coisa legal para aprender aqui. Olha só, a respeito da Lei 8429, improbidade administrativa, analise as assertivas abaixo. Inciso 1. Pessoas jurídicas de direito privado não podem ser responsabilizados por atos de improbidade administrativa, pois, ainda que recebam recursos públicos, o bem jurídico afetado com a suposta lesão é o da entidade ou órgão público eventualmente responsável pelo repasse do recurso e não do particular, mero executor da atividade pública na qualidade de longa-manos. Essa questão aqui tem dois erros, tá? Primeiro, essa primeira assertiva que vai até a vírgula, falando que pessoas jurídicas de direitos privados não podem ser responsabilizadas por ato de improbidade administrativa. Nós temos jurisprudência farta no STJ garantindo essa responsabilização para as pessoas jurídicas também, tá? E inclusive o julgado que eu trouxe aqui pra gente ver no fim da aula vai além do que essa questão pediu, a gente vai estudar até no nível um pouquinho mais aprofundado. Vamos chegar lá. Mas antes disso, veja que tem um segundo erro nessa questão, tá? O segundo erro é um erro de lógica mesmo. A própria alternativa aqui é incongruente. Olha o que ela diz. Primeiro ela fala que a pessoa jurídica de direito privado não pode ser responsabilizada. E aí ela cria uma relação causal e fala, olha, a empresa, vamos dizer que é uma empresa aqui, não pode ser responsabilizada porque o eventual prejuízo é do erário, não é da empresa. Veja, o fato de a empresa ter prejuízo ou não caracteriza ato de improbidade. O ato de improbidade é porque sempre teve um prejuízo para a administração pública. Seja esse prejuízo através de um enriquecimento ilícito, através de uma lesão ao erário ou através de ferir os princípios da administração pública. Então tem um problema lógico aqui. Porque assim, ó, quando ele fala, ainda que recebam recursos públicos, o bem jurídico afetado com a suposta lesão é o da entidade ou órgão público. É, claro que é, mas isso não afasta a eventual improbidade. Não há uma relação lógica aqui, tá? Toda improbidade, o bem jurídico afetado estará na administração pública, ainda que seja só o princípio da moralidade, por exemplo. Perfeito? Errado nosso inciso 1. Inciso 2. Constitui ato de improbidade administrativa o mero fato de o servidor público aceitar emprego, comissão ou exercer atividade de consultoria ou assessoramento para pessoa física ou jurídica que tenha interesse suscetível de ser atingido ou amparado por ação ou omissão decorrente de suas atribuições durante a atividade. Perfeito, exatamente isso mesmo. E aí aqui, presta atenção no seguinte, esse servidor público que aceita emprego ou comissão de uma empresa que tem interesse dentro da administração, ele está cometendo ato de improbidade por enriquecimento ilícito, ainda que não cause nenhuma lesão ao erário, tá? Veja que o fundamento aqui é o artigo 9º, é enriquecimento ilícito. Não é o artigo 10, lesão ao erário. Então imagina o seguinte, eu sou procurador do Estado. Eu, procurador do Estado, aceito receber uma comissão de uma empresa construtora. E aí chega determinado dia, aparece lá para mim um parecer, para eu tratar de um contrato dessa empresa construtora, eu faço o parecer. Veja, esse meu parecer, ele pode não beneficiar em nada a empresa, ele pode não prejudicar em nada a administração pública. Ainda assim, pelo tão só fato de eu estar recebendo essa comissão de uma empresa que tem interesse no órgão que eu trabalho, já caracteriza enriquecimento ilícito, tá? E, só lembrando você, enriquecimento ilícito é o artigo 9º, são as penalidades mais graves da lei de improbidade, tá? Eventualmente, algumas pessoas podem achar um pouco severos demais esse inciso aqui e falar o seguinte, olha, pô, o cara não causou nenhum prejuízo, sabe? Ele simplesmente fez o trabalho dele, ele só estava recebendo lá e, eventualmente, ele tinha um emprego dentro da empresa. É o seguinte, o servidor público, ele deve ser honesto? Claro que deve, mas honestidade não basta, tá?
tá? Não basta ser honesto, tem que parecer honesto. Probidade administrativa é um negócio meio complicado mesmo, sabe? Então, enfim, se você quer ocupar um cargo público, saiba disso. Você vai ter responsabilidades não só de ser honesto, de não roubar nada. Você vai ter responsabilidades também de parecer honesto. Esse é o caso. Quem tem um emprego dentro de uma empresa e essa empresa tem interesses perante a administração pública, não parece honesto, ainda que o seja, tá? Que é tipo a mulher de César, né? Então, inciso 3. A perda da função pública e a suspensão dos direitos políticos só se efetivam com o trânsito em julgado da sentença condenatória. Perfeito. Redação literal da Lei 8429. E aqui, cara, a improbidade é um dos assuntos mais importantes do direito administrativo. Nós temos uma série de vídeos completa aqui no canal, tá? Mais ou menos 1h30 de aula e você, por exemplo, acertaria essa questão aqui tranquilamente se assistisse com bastante atenção àquela série de vídeos. Todos esses incisos estão colocados lá em algum momento. O problema é o seguinte, cara. Improbidade, você só precisa estudar duas coisas. A Lei 8429, que não é absurdamente grande, tá? Eu não lembro agora, mas tem aproximadamente uns 30 artigos. Para uma lei de direito administrativo, até que ela é pequena. E jurisprudência do STJ. Não é pouca coisa. Tem muita jurisprudência do STJ. Mas, se você estudar de verdade só essas duas coisas, Lei 8429 e jurisprudência do STJ, você fecha as questões de improbidade. Esse inciso em particular estava na lei. Inciso 4. Com o objetivo de apurar qualquer possível ilícito previsto na lei de improbidade, o MP, de ofício, a requerimento de autoridade administrativa ou mediante representação formulada por qualquer pessoa, poderá requisitar a instauração de procedimento administrativo. Perfeito até chegar nessa vírgula aqui, tá? De fato, o MP, ele pode solicitar a abertura de inquérito de procedimento administrativo para apurar eventual ato de improbidade e pode ocorrer por essas três formas mesmo. De ofício, a requerimento da autoridade administrativa ou mediante representação formulada por qualquer particular. Perfeito. Continuando. Mas não de inquérito policial. Aqui está errado, tá? O membro do MP, ele também pode solicitar a abertura do inquérito policial. E aí dá para entender a lógica, cara. Olha só. Tanto o inquérito quanto o procedimento administrativo, eles não vão apurar a qualificação jurídica dos fatos como improbidade. Eles vão apurar os fatos, tá? Ele não quer saber, por exemplo, se o servidor que pegou o carro da administração pública escondido à noite e bateu esse carro, se esse fato caracteriza ato de improbidade. Isso daí não é objeto da investigação, tanto do procedimento quanto do inquérito. O objeto da investigação no procedimento e no inquérito é o seguinte: esse servidor pegou o carro mesmo? Se ele pegou o carro, ele tinha autorização de alguém? Se ele tinha, quem foi que autorizou? Se ele não tinha, como é que ele estava com essa chave? Por que ele bateu esse carro? Ele estava embriagado? A culpa foi do particular que bateu no carro dele? Sabe? Vai apurar fato. Qualificação jurídica é a fase posterior só. Portanto, como vai apurar fato, pode ser que o mesmo fato seja crime e seja improbidade. Isso é o mais comum. Se você observar aqueles crimes contra a administração pública, sabe? Corrupção passiva e ativa, concussão, peculato, praticamente todos eles se caracterizam também em atos de improbidade. Eu falei praticamente todos porque pode ter alguma exceção que eu não esteja pensando agora. Mas, na verdade, eu acho que todo crime contra a administração caracteriza ato de improbidade, tá? Acho que não tem exceção, mas talvez tenha alguma que eu não estou lembrando. Eu vou deixar no quase aqui para não passar uma frase errada para você. Mas, enfim, se o mesmo ato caracteriza crime e caracteriza improbidade, não faz sentido você falar, olha, não pode abrir inquérito policial. Ué, por quê? Vamos abrir esse inquérito policial. A gente apura se tem crime, se for improbidade, vira 2 processos, tá? Enfim, por isso tá errado esse inciso 4. Então quem tá certo são os incisos 1 e 2. Nosso gabarito é a alternativa B. Uma boa questão da prova aqui. Não é absurdamente difícil, mas é uma questão bem legal pra gente rever pontos interessantes. E aí, olha só, o julgado do STJ, que como eu disse, ele vai um pouco além. Olha o que ele fala aqui, ó. Considerando que as pessoas jurídicas podem ser beneficiadas e condenadas por atos ímprobos, é de se concluir que, de forma correlata, podem figurar no polo passivo de uma demanda de improbidade, ainda que desacompanhada de seus sócios. Olha só, o STJ não usa essa expressão, tá? Põe umas aspas aqui.
Mas esse é o mesmo raciocínio da teoria da dupla imputação lá no direito ambiental. Vamos abrir um parênteses rapidinho aqui em direito ambiental, olha só. Lá no direito ambiental nós temos a responsabilidade penal da pessoa jurídica. O STJ decidiu que a pessoa jurídica, ela pode ser, por crime ambiental, tá? Ela pode ser punida, ainda que desacompanhada da pessoa física responsável pelo ato, ok? Da mesma forma, o STJ entendeu aqui no ato de improbidade. Então, embora ele não use a expressão teoria da dupla imputação, ele também afastou essa teoria da dupla imputação, não só lá em crimes ambientais, mas também aqui nos atos de improbidade, tá? Veja, um exemplo prático para você. Imagine, tá? Suponha que um sócio-diretor responsável pela empresa Odebrecht tivesse falecido, tá? Ainda assim, a Odebrecht, empresa, poderia ter sido punida pelos fatos lá apurados pela Lava Jato em Curitiba? Poderia sim, tá? E, como ato de improbidade, poderia sim, mesmo sem punir o diretor da empresa, que nesse exemplo hipotético que eu estou criando já teria falecido, tá? Não teria qualquer problema com isso. Normalmente você vai punir junto, até porque a empresa não age sozinha. Sempre tem alguma pessoa física que age em nome da empresa e essa pessoa física vai ser punida também. Mas se essa pessoa física sumir, morrer, enfim, por qualquer motivo não puder ser penalizada, podemos penalizar só a pessoa jurídica. Esse é o entendimento do STJ, ok? E aí o artigo 9º, ó, constitui ato de improbidade importando enriquecimento ilícito ao ferir qualquer tipo de vantagem patrimonial. Notadamente, lembrando que esse artigo 9º, assim como os artigos 10º e 11 da lei de improbidade, eles são cláusulas abertas, tá? E os incisos não são tipificação fechada como são no direito penal. Por isso que ele até usa a expressão aqui notadamente, ou seja, é como se ele estivesse falando exemplificativamente, tá? Então, olha só, inciso 8. Aceitar emprego, comissão ou exercer atividade de consultoria ou assessoramento para pessoa física ou jurídica que tenha interesse suscetível de ser atingido ou amparado por ação ou omissão decorrente das atribuições do agente público. E aí observe bem aqui a redação, olha só que legal, que nesse caso aqui foi muito bem escrito pelo legislador. Ele coloca que tenha interesse suscetível de ser atingido ou amparado. Veja, não precisa o servidor, de fato, amparar ou atingir os interesses da empresa. Basta que seja suscetível. Já caracterizará ato de improbidade administrativa por enriquecimento ilícito. Ok? E o artigo 22, olha só. Para apurar qualquer ilícito previsto nesta lei, o Ministério Público, de ofício, a requerimento de autoridade administrativa ou mediante representação formulada de acordo com o disposto no artigo 14, poderá requisitar a instauração de inquérito policial ou procedimento administrativo. Pode fazer qualquer um dos dois, não tem problema nenhum. Como eu disse, o mesmo ato pode caracterizar crime e pode caracterizar improbidade. Por isso que não faz sentido você vedar a abertura de inquérito policial para averiguar atos de improbidade. Perfeito? Vamos lá. Questão 92, última questão de administrativo dessa prova. O município de Friburgo, acho que é assim que se pronuncia, né? Firmou termo de ajustamento de conduta, TAC, com o MP do Trabalho, MPT, com o fim de prever maiores medidas de fiscalização e controle em face das pessoas jurídicas que, com ele, firmarem contrato administrativo de prestação de serviços que envolva utilização intensiva de mão de obra, terceirização de mão de obra. Até aqui, cara, não tem problema nenhum, viu? O MPT, de fato, ele pode firmar um TAC com a administração pública para azeitar, para facilitar esse trabalho de investigação das condições de trabalho das empresas contratadas. Problema nenhum aí. Veja que não está falando aqui de servidor público, tá? Está falando de empregado, que nem sequer é empregado público, é empregado da empresa privada, e a empresa privada tem um contrato com a administração. Com base na Lei 8666, assinale a alternativa incorreta, tá? A. Cumprindo inicialmente o TAC, constitui motivo para a rescisão do contrato pela administração pública o desatendimento pela pessoa jurídica contratada das determinações regulares da autoridade designada pelo próprio município para acompanhar e fiscalizar a sua execução, assim como as de seus superiores. Olha só, está corretíssimo aqui.
Veja o seguinte, a administração pública, independentemente de ter TAC, ela tem a obrigação de fiscalizar a execução do contrato. Se na fiscalização, o servidor público, que é o responsável por aquele contrato, ele fala, olha empresa, você tem que fazer tal e tal coisa, a empresa não faz. Ele vai lá e manda a notificação, a empresa continua sem cumprir. Por exemplo, imagina o seguinte, recolher a FGTS dos servidores, tá? E a empresa reiteradamente vai descumprindo as determinações da administração pública, isso é motivo, sim, para rescisão unilateral do contrato, porque está descumprindo as cláusulas contratuais, tá? Está correta a alternativa A, e isso independe da existência de TAC. B. A execução do contrato deverá ser acompanhada e fiscalizada por um representante da administração municipal especialmente designado. Verdade, até a vírgula aqui está perfeito. A administração pública tem o dever de indicar quem será o fiscal do contrato, né? Quem é o servidor público que vai averiguar se está tudo ok ali. Não sendo permitida a contratação de terceiros para assisti-lo e subsidiá-lo, dê informações pertinentes a essa atribuição. Erradíssima essa alternativa B nessa parte final aqui, tá? Olha só, quem é o responsável pela fiscalização do contrato? A administração pública, que indicará um servidor ou uma comissão para fazê-lo, que a gente chama no jargão dentro da administração de gestor do contrato. Ótimo. Agora, a administração pública pode contratar uma empresa para auxiliar esse gestor do contrato? Pode, tá? E essa é uma prática que vem se espalhando na administração pública para grandes obras, para contratações gigantescas. E é uma prática que particularmente eu considero bem salutar, assim, eu acho bem interessante. Imagina o seguinte, vai construir uma usina hidrelétrica. É uma obra de 5 bilhões de reais, sabe? Uma obra gigantesca, uma grande usina hidrelétrica. Você contrata um consórcio de empresas para fazer essa usina. Faz sentido você colocar um ou meia dúzia de servidores para fiscalizar essa obra inteira, essa obra bilionária? Sinceramente, não acho o mais adequado. Qual que é o mais adequado? Você coloca ali um ou uma comissão de servidores para serem os gestores do contrato, mas pode contratar uma empresa só para verificar tecnicamente se a empresa construtora está fazendo tudo corretamente, tá? E aí pode verificar ali, por exemplo, questões ambientais, questões trabalhistas, que era o objeto aqui dessa ação, questões técnicas de construção, de engenharia, enfim. É possível contratar uma empresa ou uma pessoa física mesmo, né, que seja um expert naquela área, para auxiliar aqui, assistir e subsidiar, nas expressões da lei, o fiscal do contrato? É possível sim. Alternativa B está errada, portanto, porque falou que não seria permitido, por isso que a alternativa B é o nosso gabarito. Vamos ver por que as demais alternativas estão certas, né? C. Havendo prova do descumprimento pela empresa terceirizada de dispositivos previstos no termo de referência do município, lembrando que o termo de referência é o documento que dá início à fase interna da licitação, tá? Com o termo de referência, o município fala o que ele quer contratar, a administração pública, né? Então, por exemplo, imagina o seguinte, está querendo contratar lá para a Secretaria de Meio Ambiente do município, servidores para uma empresa terceirizada para fazer a limpeza, tá? Beleza. O que é o termo de referência? O termo de referência vai falar, ó, o que essa empresa vai ter que fazer, ó, vai ter que limpar o chão, passar pano e limpar os banheiros. Quantas pessoas se estima que serão necessárias? Olha, tem tantos metros quadrados aqui, então estimamos que serão necessárias 10 pessoas com um trabalho de 8 horas por dia. Sabe assim? No termo de referência você coloca ali qual é a referência mesmo, né, para a contratação, tá? Então, voltando. Havendo prova do descumprimento pela empresa terceirizada de dispositivos previstos no termo de referência do município, no que se referem aos direitos sociais dos trabalhadores terceirizados, o membro do MP poderá, observados os demais requisitos legais e sem prejuízo de outras medidas, recomendar ao ente público a rescisão do negócio jurídico, eis que constitui motivo para tal o não cumprimento ou o cumprimento irregular de cláusulas contratuais, especificações, projetos e prazos. De fato, o membro do MPT poderá fazê-lo mesmo, tá? Sempre que o descumprimento contratual
da empresa for referente aos direitos dos servidores, tá? Se o descumprimento contratual da empresa for algo que só interessa à administração pública e não interessa aos servidores, não será objeto de atribuição do MPT. Pode até ser aí do MP estadual, porque estaria lesando o erário, né? Mas não seria do MPT, tá? Mas nesse caso aqui, perfeito, é atribuição do MPT sim. E observe que o examinador aqui, ele foi atento e olha como ele colocou, recomendar ao ente público. Verdade, o membro do MP, ele vai recomendar, ele não pode determinar, ou seja, ele não pode requisitar a rescisão do contrato. Isso é um ato do gestor público. O membro do MPT, ele pode recomendar, pode falar, olha, esse negócio aqui parece que está errado. Se eu fosse você, eu rescindiria esse contrato, tá? Claro que ele vai falar na linguagem mais técnica, mas é nesse sentido. É um caráter de recomendação e não de ordem, tá? D. Para a melhor fiscalização trabalhista do contrato administrativo, o representante da administração pública anotará em registro próprio todas as ocorrências relacionadas com a execução do negócio jurídico, independentemente de esse detalhamento da diligência constar do TAC, uma vez que há expressa previsão legal. Perfeito, é isso mesmo, tá? O gestor do contrato, ele tem que detalhar todos os incidentes que possam ocorrer naquele contrato. É interessante observar que essa questão aqui, ela falou muito de TAC, mas é mais para causar um calafrio em quem não gosta de TAC, sabe? Porque para responder tudo aqui, você só precisava conhecer muito bem a 8666. Eu sei, a 8666 não é uma lei fácil, tá? É uma lei complicada de estudar. Tem vários dispositivos lá que eu não consegui memorizar até hoje, que na hora que eu vou pegar para trabalhar o assunto, eu tenho que dar uma lidinha de novo para ver se é exatamente o que eu tô lembrando, porque às vezes eu fico na dúvida mesmo, tá? E olha que eu já li diversas vezes, eu trabalho com isso fazendo licitações em contratos administrativos, eu sei que é difícil mesmo, perfeito? Mas o fato de ser difícil não pode ser desculpa para você não estudar. Se você quer ter chance de verdade em provas que cobram direito administrativo em alto nível, estude muito Lei 8666, tá? Com o estudo dessa lei, você mataria essa questão aqui, todas as alternativas dela. Portanto, o nosso gabarito é a alternativa B, é a única alternativa que estava errada aqui, ok? E aí, só para refrescar sua memória, artigo 67, a execução do contrato deverá ser acompanhada e fiscalizada por um representante da administração especialmente designado, permitida a contratação de terceiros para assisti-lo e subsidiá-lo. Tem informações pertinentes a essa atribuição. Redação literal do que a gente acabou de ver aqui, a alternativa da questão. Parágrafo 1º também é interessante. O representante da administração anotará em registro próprio todas as ocorrências relacionadas com a execução do contrato, determinando o que for necessário à regularização das faltas ou defeitos observados. Isso daqui já matava mais uma alternativa ali pra gente. Perfeito? Com isso, encerramos a análise dessa prova do MPT, a prova de Direito Administrativo, só, né, aqui questão a questão em detalhes. Não foi uma prova difícil em Direito Administrativo, tá? Nos outros conteúdos da prova tinham questões bem complicadas em outras matérias. Essa é uma característica do MPT. MPT, ele não aprofunda em Direito Administrativo. Fez questões boas, não eram fáceis, mas não eram super difíceis. Ele vai deixar para aprofundar mais ali em trabalho, direitos humanos, processo do trabalho. Perfeito? É isso aí, espero que tenha gostado dessa série e vamos juntos!